paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé nesse momento, mais uma manhã, após a escola dominical, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, e na presença dEle há fartura de alegria. Então que você esteja aí bastante alegre, feliz por estar na presença de Deus, porque Ele produz isso em nós, alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor nos fortalecendo nesta manhã, através da ação do seu Espírito. Então glorifica o nome do Senhor. Eu queria que você cumprimentasse agora, pelo menos 3 pessoas, com a paz do Senhor, dando um bom dia, iniciando este culto com muita alegria, agradecendo a Deus pela vida do seu irmão, pela vida da sua irmã. É momento de comunhão, é momento de alegria. É muito bom estar na presença de Deus. O irmão Mário está emocionado, o irmão Mário está alegre com Jesus, não é isso? Está alegre, hein, Mário? Glória a Deus. É muito bom servir ao Senhor, né? É muito bom viver a comunhão, a unidade, viver esse momento tão especial. Vamos orar agradecendo. Pai, nós te damos graças por esta manhã, Pai. Manhã de alegria, manhã de gozo, manhã de prazer, de estarmos na tua casa. E como disse o salmista, que o pardal encontrou ninho para si. E nós encontramos um lugar especial, que é a tua casa, para que na tua casa nós possamos te adorar, possamos te louvar, possamos te glorificar. Deus, muito obrigado por este dia tão bonito, tão agradável, o dia que fez o Senhor. E nós nos alegramos por isso, pela tua presença neste lugar, pelo teu Espírito Santo que já está agindo em cada vida, em cada coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de estarmos na tua casa, exaltando e glorificando o teu nome. Ministra a cada coração, fala conosco, Senhor, através dos louvores, através da tua palavra. Que haja comunhão nesta manhã, unidade pelo teu Espírito. É a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Vamos adorar. Aleluia. Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor? Você pode dar um glória a Deus onde você está? Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Peça a Deus, cria em mim. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça a Ele, renova, Senhor. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. O Senhor, não retire de nós. Não retires de nós o teu Espírito. Diga, quero aprender, Senhor. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas preciso é continuar o erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Peça a Ele, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus. um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Mais uma vez declare, cria em mim. Cria em mim,
mim, ó Deus, um coração puro. Peça a Ele, renova, Senhor. Me renova, um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Queremos estar sempre contigo, Senhor. Não retires de nós o teu espírito. Faça essa oração, Senhor, em forma de louvor, dizendo: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. diga mais uma vez. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero aprender com meus erros. Quero aprender com meus erros. Declara, igreja, e não mais. E não mais cometê-los. Diga: sei. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser. Segundo o seu coração, Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Oh. Davi, ele não deixou de pecar, porque ele era homem. Mas tinha um diferencial na vida de Davi. É que ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. E ele reconhecia os seus erros e se arrependia. Aleluia. E ele não se deixou permanecer no pecado. Que possamos estar firmes em santidade. Recusar as coisas desse mundo. E buscar a santidade ao Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Diga: cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Diga ao Senhor: não troco. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Assim como fez com Elias. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Assim como o não Senhor fez vou com Jesus. perder a
a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. O Senhor usou corvos a Elias e os anjos alimentaram a Jesus. Então declare: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Como um deserto isso vai passar. E a gente resiste. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, Deus vai usar os anjos a nosso respeito. Te adorar é o que sustenta-me de pé. E eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar. Ele está cuidando de você. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh Deus, nessa manhã, Pai, colocamos nossas vidas nas tuas mãos, colocamos nosso lar nas tuas mãos. Estamos caminhando, Senhor, nesse fim de ano. Pai, nós não sabemos qual será o nosso amanhã, mas temos certeza, Senhor, que o Senhor está conosco. Podemos passar pelo vale, podemos passar pela bonança, ainda que a figueira não floresça, nem que a vide dê o seu fruto. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, pois tu és a minha rocha, tu és a minha esperança. Te adorar é tudo que nós queremos, Senhor. Você pode declarar mais uma vez: te adorar.
adorar, te adorar. Levante a tua voz a Ele, diga isso para Ele, querido. Eu não vou, porque eu posso não ver, mas hoje sei que este deserto vai. Diga por quê? Estamos no fim do ano. Eu não sei quanto a você, mas às vezes bate pensamentos em mim assim: Senhor, já passou tanto tempo, será que isso vai acontecer de verdade? Mas aí eu me lembro da palavra de Deus. Você já leu alguma passagem na palavra que os servos, realmente aqueles que serviram ao Senhor, foram frustrados? Eu não li. Eu tenho certeza que você também não leu. E você acha que na nossa vida vai ser diferente? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você crê na palavra do Senhor? Você crê que as promessas de Deus estão de pé na sua vida? Então adore ao Senhor. Ele é fiel, Ele é justo, Ele não mente, Ele é verdadeiro. Aleluia. Diga, parece. Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Diga, possuir a terra onde a honra, leite e mel. com meus filhos. Com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Ana, parece. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e Diga, com meus mel. filhos. Com meus filhos ao redor, Aleluia. suas bênçãos Se você tem uma sobre promessa de Deus na sua vida, então declare e profetize aquele que começou a boa obra em Declare que Ele minha é vida. É fiel, Ele é não fiel. descansará. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Diga, não vivo do que vejo. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus
descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou. Declara o Senhor fiel. É fiel, Ele é fiel. Diga, não descansará, Não descansará, não desistirá. não desistirá, Enquanto não houver terminado. você pode erguer suas mãos aos céus e declarar: não vivo do que vejo. Não vivo do que vejo. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus de promessas, nosso Deus de aliança. Aleluia. Muitos por aí, muitos deuses por aí, eles não sabem o que é o amor, porque são guiados por homens. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, que não é feito de barro, nem de madeira, nem de bronze e nem de ouro. Esse Deus é um Deus que é soberano, Rei de toda a terra, Rei de todo o universo e que cuida de nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão. Diga, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Diga, Deus de perto e também de longe, E também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. diga tudo. Tudo pode passar, tudo pode. Mas diga a sua palavra. Mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem
posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. A igreja bateria, Deus de aliança, Deus. Declare isso, se profetize na sua vida. Tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Nós queremos o que é teu, Senhor. Deus de aliança. Não queremos coisas do mundo, Pai. Queremos as suas promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Fiquem aqui, por favor. Não sei se você está sentindo uma atmosfera diferente nessa manhã, em nome de Jesus. Aquele que começou, vai lá, Aquele que começou a boa Giovanni. obra em minha vida. Original, vai. Aleluia. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aleluia. Irmãos, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você e eu não vamos morrer enquanto não cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Você crê nisso? Ninguém aqui vai morrer enquanto o Senhor não cumprir as promessas dele na nossa vida. Ele tem uma aliança comigo e com você. Você que está em casa assistindo esse culto também, o Senhor tem uma aliança com você. Esse Deus é fiel. Ontem, pela manhã, enquanto a igreja estava aqui orando,
Eu e Jussara, pastora Jussara, nós fomos visitar uma casa. O Espírito Santo colocou em nosso coração, vá lá. Nós iríamos para outro lugar. Nós já tínhamos combinado isso na sexta-feira. Amanhã nós não vamos na consagração, porque nós vamos fazer isso e aquilo que nós tínhamos que fazer. Mas o Senhor mudou toda a nossa história. E nós fomos para outro lugar visitar um casal de crentes. Eu quero dizer para você nessa manhã aqui, você que está em casa, crente também sofre tribulações, crente também sofre perseguições, crente também sofre tentações. Mas nesta manhã nós estamos aqui para falar para você que aquele que começou a obra na sua vida é fiel para terminar, em nome de Jesus. E nós fomos a essa casa, chegamos lá, conversamos, casa em desespero. E teve uma hora que Jussara ficou na parte de baixo, e eu tive que subir naquele quarto, invadir o quarto daquele servo do Senhor. E esse servo do Senhor estava com uma pistola na mão carregada. Eu adentrei naquele quarto, falei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus tem uma obra grande na sua vida. E aí ele falou para mim assim, tire isso da minha mão, enquanto eu não faço uma besteira. Eu peguei aquela pistola, descarreguei, tirei o pente da pistola, coloquei dentro da case, depois coloquei dentro do meu carro, orei com ele e falei com ele, o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Então, irmãos, não é à toa que o Espírito Santo está falando para você nessa manhã. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está passando no seu coração nessa manhã, mas eu sei de uma coisa, Deus é fiel. E Deus não quer e nem vai permitir que você morra sem Ele completar a obra que Ele preparou para você, o propósito dEle na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Então, se você crê nisso, irmãos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Uma manhã diferente, uma manhã quando o Espírito Santo está falando aos corações. E se você está com vontade de chorar, chore. Isso é o Espírito Santo falando com você. Deus tem grandes obras para fazer na sua vida, não desista dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor tem uma obra grande nas nossas vidas, e a Tua palavra diz que o Senhor não desiste de nós. Ah, Senhor, se tem corações tristes aqui nessa manhã, com problemas, Senhor, mas o Senhor trouxe eles aqui para ouvir a Tua palavra nesta manhã, que o Senhor não desistiu deles, que é para eles continuarem firmados no Teu propósito, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida deles. Ah, Senhor, que nós possamos sentir agora o mover do Teu Espírito Santo de uma forma tremenda, onde nós tenhamos a certeza que o Senhor é conosco, seja, Senhor, o temporal que estiver nas nossas vidas, o Senhor pode acabar com eles, o Senhor pode cessar as tempestades, as ondas. Ah, Senhor, porque o Senhor está no nosso barco, o Senhor falou que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, porque o Senhor fala conosco de forma tremenda. E nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso.
Muito obrigado por essa igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nós, cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, por aqueles que não puderam vir, mas estão participando do culto, Senhor, online, pelas redes sociais. Alcance esses corações, Senhor, porque a Tua palavra também está dizendo para eles: eu não desisti de vocês, vocês não podem desistir de mim. Aleluia. Senhor, seja conosco nessa manhã, receba o nosso culto. Nós oramos no nome doce e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aplauda o Senhor porque Ele merece, irmãos. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Esse Jesus é maravilhoso, né? Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. Isso que é o mistério da palavra de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Tem alguém visitando a igreja? Nessa manhã, desse lado aqui, tem alguém visitando a igreja? Participando desse culto. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe. Tem mais alguém visitando a igreja desse lado aqui? Só levantar a mão pela primeira, segunda ou terceira vez. Deus abençoe a todos que estão visitando a igreja desse lado. E desse lado meu esquerdo, tem alguém visitando a igreja nesse mês de dezembro? Deus abençoe. Tem mais alguém lá atrás visitando? Tem? É só levantar o braço. Oh, Deus abençoe a irmã em nome de Jesus. Essa igreja é que nem Jesus. Ele ama pessoas, dá tudo por você. Essa igreja é maravilhosa. Essa igreja quer conhecer você. Quando terminar esse culto maravilhoso, é da presença do Senhor vivo e eficaz no nosso meio. É só você, quando terminar esse culto, lá na frente você vai ver uma sala lá, sala de oração. Vão ter pessoas lá aguardando você. Quer conversar um pouquinho com você? Tem lá um biscoitinho, um café, um chá, não sei. Alguma coisa lá para conversar com você, e vai te dar isso aqui também. Nós queremos continuar orando por você e pela família sua, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor pelos visitantes nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos assistir os nossos anúncios, em nome de Jesus. Amém. Você já pensou que a sua casa pode ser um lugar de transformação? Ao abrir seu lar para um grupo de discipulado, você acolhe comunhão, oração e a palavra de Deus dentro da sua casa. Ser anfitrião é ser parte da missão de Jesus. Sua casa pode ser um farol no seu bairro. Abra sua casa, abra o seu coração. Leia o QR na tela e inscreva-se agora. Seja um anfitrião de GD. Bazar Sei Caraí. Amor que se multiplica. Abençoe vidas e participe de um grande movimento de amor e solidariedade. Você pode ajudar doando roupas, calçados, acessórios e utensílios em bom estado. Cada doação faz diferença. Escaneie o QR na tela e participe dessa corrente do bem. Fale com o pastor Maurício Lourenço ou Márcia Lourenço. Convite para você.
O Ministério Grão de Mostarda tem levado o amor de Deus às ruas, compartilhando não só a palavra, mas também alimento, água e esperança. Você pode fazer parte dessa missão participando das ações ou contribuindo com doações. Juntos podemos semear fé e colher transformação. Vamos servir com amor e propósito juntos? Leia o QR na tela e saiba como participar. Confraternização Ágape. Vem com a gente para um dia de lazer, diversão, sorteios e muitas brincadeiras. Será no sítio Parque das Águas, em Guapimirim, dia 6 de dezembro. Está incluso o transporte, kit lanche e os brinquedos aquáticos. Tudo isso por apenas R$ 135. Escaneie o QR na tela e garanta a sua vaga. Noite de oração, unidade e propósito. Mulher de Deus que não tem medo de guerrear. O Ministério Desperta Débora convida você para um culto especial. Um tempo para renovar a fé e interceder pela família. Preparada pra vencer desafios. Não abre. Venha viver esse mover de Deus. Deus está contigo. A vitória é tua.
Deus. Muito bom nós estarmos acompanhando esse casamento coletivo que aconteceu aqui nesta igreja na semana passada. Nós louvamos a Deus pelos casais e esse compromisso tão belo que é o departamento de família que está envolvido, graças a Deus. Isso é muito bom, irmãos. As pessoas valorizam o relacionamento, isso é muito importante. Que Deus abençoe a liderança no departamento infantil, no departamento de casais. Estou com família na cabeça, casais. Então nós queremos agradecer ao pastor Ricardo Simino, a irmã Vilma, por tudo que o Senhor tem feito. Amém? E nesse momento nós vamos compartilhar um momento de extrema importância, como todos os momentos desse culto, nós realizamos coisas agradáveis ao Senhor. E é o momento de nós entregarmos os dízimos e as ofertas, a nossa contribuição, porque tudo que temos provém do Senhor. A oferta, o dízimo que nós recebemos, provém do Senhor para as nossas vidas. E eu lembro, lá na primeira Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, quando Deus fala para Davi a respeito da construção do templo e não permite que Davi viesse a realizar a construção do novo templo, mas sim o seu filho Salomão. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Davi, ele tomou uma atitude muito interessante. Ele não ficou triste porque não poderia construir o templo para o Senhor, não. Ele investiu tudo o que ele tinha, tudo que ele preparou. E Deus recebeu com muita alegria a sua dádiva. E não somente ele, mas todo o povo pôde louvar ao Senhor e entregar ouro, prata para a construção do templo do Senhor. Então faz parte da nossa vida nós termos esse momento nesse culto, em podermos trazer a oferta, trazer o dízimo, e você que está em casa, você pode participar nesta hora. Queria que o obreiro me desse um envelope aqui, nós vamos orar. Feche seus olhos agora, pega o envelope e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de podermos participar deste momento onde abrimos o nosso coração. E assim como o teu servo Davi entregou aquilo tudo que ele possuía para que houvesse a construção do templo, mesmo o Senhor determinando que quem viria a construir seria Salomão, seu filho, mas nós entendemos que há propósito em tudo. E nesta manhã nós queremos com alegria entregar os dízimos, entregar as ofertas. Que o Senhor prospere, que o Senhor abençoe. Chegamos ao final de mais um ano e a tua bênção tem nos alcançado. A nossa casa tem sido abençoada pelo Senhor. Os nossos bens, abençoa os profissionais liberais. Abençoa, Senhor, ó Deus, os donos de empresa. Ó Deus, que cada um receba a tua bênção, Pai. Nós abençoamos também os aposentados, os assalariados. Que nós venhamos ter o compromisso de entregarmos o dízimo, que é os 10% para a manutenção da tua casa. Abençoa, prospera, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar agora com alegria e participe desse momento. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, peço que tua presença aumente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Não temerei. na tua fumaça de glória,
dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Louve, igreja.
Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver de onde estiver, clamar pela glória, a glória de Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ó o ministro aí da igreja, ó. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos hoje aqui de noite. Que bom que estamos aqui hoje de manhã louvando ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Costumo dizer que servir a Deus é muito bom. Na igreja que nós amamos, melhor ainda. E é um prazer estar aqui com os irmãos louvando ao Senhor. Eu peço permissão aos irmãos para eu falar aqui daqui de cima, porque eu gosto mesmo de falar ali embaixo. Mas o retorno está aqui para não forçar a voz e eu não gritar muito e ofender o ouvido dos irmãos e ficar mais confortável com o retorno. Até porque fiquei um pouco cansado. Ontem à noite, assim, volta de 8h20 da noite, 8h15 da noite, eu gritei tanto que fiquei cansado. Se é que alguém pode me entender. Me deu um cansaço. Mas isso é bom. Esporte é bom, né, irmãos? Não tem nenhum mal sem fazer esporte, não. Esporte é muito bom. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Enquanto os irmãos buscam a Bíblia Sagrada, eu quero dizer para os irmãos aqui manifestar o meu comportamento de obediência. O pastor da igreja, pastor Eliezer, sempre que me convocou para transmitir a mensagem, este privilégio, eu sempre fui temático, sempre gosto de acompanhar o que a igreja está propondo, até porque, se os irmãos acompanharam este ano, os temas foram maravilhosos. Esses temas talvez não, perdão, com certeza nunca deve deixar de ser transmitido à igreja, de uma forma ou de outra, temas maravilhosos. A igreja tem que entender mais o que é igreja, comportamento da igreja, enfim, e foi dito aqui. Porém, hoje, não em desobediência, mas me inclinando ao que Deus colocou no meu coração, Deus me deu hoje como se fosse uma mensagem profética, e eu quero transmitir para os irmãos. Da mesma maneira que eu falo aqui assim, dessa maneira, os irmãos vão entender, os irmãos vão levar essa palavra para o seu coração, porque Deus sempre está conosco. Abra a Bíblia, por favor, comigo, em Salmos 78, Salmos de número 78, versículos 15 ao 20. Enquanto os irmãos buscam, eu gosto muito de começar tudo em oração. Então, quero orar com os irmãos. Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Fala aos nossos corações de forma maravilhosa. Que o Senhor venha nos transmitir a tua sabedoria em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diz assim a Bíblia Sagrada em Salmos, que já disse, número 78, versículos 15 ao 20. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Eu quero enfatizar com os irmãos o versículo 19, que diz assim: e falaram contra Deus, olha a expressão dos israelitas, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Preste atenção, poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Você pode dizer comigo essa palavra? Vamos lá, digamos: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? O Salmo 78, na verdade, é um salmo didático, é um salmo para ensinamento. Há 2000 anos atrás, antes de Cristo, mais ou menos,
pelo Asaf, que era um ministro de louvor, era um levita, que na época tinha essa questão de levita, do louvor, e ele estava ensinando, era através do 78, ensinando ao povo de Israel. Mas na verdade o Salmo 78, além de ser um salmo didático, é um salmo para fazer lembranças. Qual a intenção do Salmo 78? É para que o povo pudesse lembrar o que Deus havia feito. E lembrando o que Deus havia feito, para transmitir à geração presente o que Deus havia feito. Ou seja, renovar a lembrança de tudo que Deus havia feito no povo de Israel e pelo povo de Israel. Então o Salmo 78, sendo didático, você vai ler em casa, que ele relata feitos maravilhosos do Senhor, maravilhas que Deus fez. Deus, ele tirou água da rocha, Deus transformou, Deus fez, enfim, Deus fez milagres. E o objetivo era justamente este, trazer para a geração presente o que Deus havia feito, para não perder o que Deus havia feito. Irmãos, quando um pregador, ou um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele enfatiza várias vezes o mesmo comentário, a mesma mensagem, é que na verdade Deus está querendo dizer alguma coisa. A Bíblia diz, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, ou seja, Deus ele manda a sua palavra repetitivamente da mesma mensagem que ele mandou. Qual é a lição para nós dessa questão de lembrar o que Deus fez? O povo de Israel não poderia de jeito nenhum esquecer o que Deus havia feito. Assim mesmo, uma igreja, uma denominação, uma instituição, toda denominação, toda instituição, ela tem que saber o histórico da igreja. Ela tem que saber por que ela nasceu. Ela tem que saber qual o propósito, porque Deus levantou aquela denominação ou aquela instituição. Assim por quê? Porque se sair de um propósito que Deus deu, nunca vamos alcançar uma vida confortável, se sairmos do que Deus havia dado. Em contexto para nós hoje, a nossa igreja, que nós tanto amamos, uma excelente igreja, a Centro Evangelístico Internacional, ela nasceu com um propósito. Deus colocou um propósito no coração do fundador desta igreja. Até porque o nome da igreja compromete o comportamento da igreja. É Centro Evangelístico Internacional. Alguma coisa Deus quer dizer com isto. Até porque Centro Evangelístico. Mas não é só a questão denominacional, a questão dos feitos, a questão do que Deus prometeu, ou seja, fez no passado, o que Deus estabeleceu, melhor dizendo, no passado. E um detalhe é o seguinte, nós temos que continuar, como estamos até hoje, servindo o mesmo Deus, da maneira que Deus quer que sirvamos, e entender como Deus é. O nosso Deus, o teu Deus e o meu Deus, é um Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus extraordinário. Então nós não podemos sair do que Deus colocou para nós. O nosso Deus é o mesmo de ontem e de hoje e será para todo sempre. Nós é que mudamos. Alguém entendeu? Diga amém. Aí então essa passagem é maravilhosa porque está falando sobre os israelitas. E eles questionaram a Deus, será que Deus pode nos colocar uma mesa no deserto? Estamos numa situação diferenciada, estamos num endereço que nós não queremos, estamos numa situação que nós não planejamos, é um deserto. E será que Deus pode providenciar para nós alguma coisa nesse deserto? Então, o que se vê aí nessa passagem, apesar de Deus ter feito milagres, a Bíblia diz que Israel tentou a Deus. E nessa questão de tentar é testar para ver a reação, que é diferente de fé. Irmão, tentar a Deus não é fé. Eles estavam testando a Deus para ver a reação de Deus. Se tem uma coisa que dá reação a Deus positivamente, é fé. Por isso que eu costumo dizer que às vezes os crentes, até nós, cantamos e falamos, porque Deus ouve o choro. Irmão, Deus não ouve o choro, Deus recolhe sim as lágrimas. O que faz Deus agir não é o choro, o que faz Deus agir é a fé. Até porque você vê lá em João 11, que eles estavam chorando, e Jesus também chorou, não houve mudança. Mas depois ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Então tem muito crente chorão, pensando que Deus vai mudar uma coisa pelo choro. O crente quando chora, o Senhor responde. Nada, irmão, o crente quando tem fé. Quando nós temos fé, Deus responde. Quem entendeu, diga amém. Então nós temos que ter fé. A fé é que move a Deus. Aí então tentar a Deus, então testar para ver a reação. E a outra, eles duvidaram de Deus. Coisa terrível é essa questão de duvidar de Deus. Até porque quando nós lemos, porque Eva e Adão pecaram porque comeram o fruto. Na verdade, Adão e Eva, eles consumaram o que já estava no coração deles. Comer o fruto não foi o pecado. Comer o fruto foi a consumação do pecado. Porque o pecado de Adão e Eva
foi duvidar de Deus. Então o pecado, às vezes, a pessoa pensa que vem na manifestação da boca ou dos olhos. O pecado já está no coração há muito tempo. E na verdade, Adão e Eva duvidaram de Deus, coisa que Deus não quer isso da gente. Irmão, situação que você estiver passando, o que for, o deserto que você estiver passando, confie em Deus, porque Deus é fiel para te livrar desse deserto. Ele é fiel para livrar no deserto. Então eles duvidaram de Deus. Só que a ênfase do texto, que o Salmo 78, não é da dúvida do povo. Senão vamos ficar aqui enfatizando sobre a dúvida do povo, que o povo errou, o povo perdeu o rumo. Porque todos nós falhamos, não é, irmãos? Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós cometemos erros, gafes. Então, o olhar não é para nós, o olhar é para Deus. E a ênfase do Salmo 78 não é enfatizar a dúvida do povo. A ênfase do Salmo 78 é enfatizar no que Deus pode fazer. E nada é impossível para o nosso Deus. Até porque diz em algumas versões de Lucas 1,37, que nada é impossível para Deus, que algumas versões dizem, nada é impossível em Deus. E o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus, ele faz milagres. E se Deus fizer uma coisa para você, você não vai conseguir explicar. Porque milagre não se explica, milagre se experimenta. E Deus está preparado para fazer milagre na tua vida. Oh, glória a Deus! Aí então, irmãos, a ênfase é essa. Então, voltando, todos nós, com todo respeito, temos que entender o que Deus colocou no coração desta igreja. Eu costumo dizer para os irmãos, eu uma vez comentei com os irmãos, quando eu estou pastorando uma igreja, eu digo assim, pastor, eu vou ter que me mudar lá para outro lugar, para o estado tal. E eu sempre aconselhei, se você vai mudar de igreja, que se mudou de um lugar, procure saber o histórico da igreja. Procure saber por que a igreja existe. Procure saber como é a vida do líder da igreja. Até porque tem muitas igrejas, assim, denominações dizendo, mas igreja, irmão, não se faz. Igreja não se cria, igreja se nasce. Alguém entendeu? Diga amém. Alguém entendeu? Diga amém. Então, se você está debaixo de uma liderança, tem que entender o que está na liderança. Porque o que está na liderança pode passar para você. Por isso que eu sempre aconselho quem vai no salão de beleza, eu sempre aconselho, ore a Deus para ir e vai mesmo. Porque crente tem que se arrumar, crente tem que andar alinhado. Eu faço escova todos os dias. E a minha escova é permanente, ela não sai. O crente tem que se alinhar. Agora, se você for no salão, aquela pessoa vai colocar a mão na tua cabeça, você já orou antes. A oração vai interromper o do mal da pessoa para você. Porque imposição de mãos é transferir o que está em si para a pessoa. E nós não queremos mãos amaldiçoadas na nossa cabeça. Nós queremos mãos abençoadas sobre nós. Quem entendeu, dá glória a Deus aqui, crente? Agora vamos ver aqui rapidamente a reação de Deus. O que Deus pode fazer? Primeiro, irmãos, jamais, diga jamais. Diga jamais. Você vai entender, escuta isso. Jamais subestime a capacidade de Deus para a providência no deserto. Você pode estar no deserto, fica sem saída, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe que planejamento vai dar, está no deserto, não tem rumo. Aí você só tem que confiar em Deus, olhando para o alto, olhando para os montes de onde virá o socorro. Tem várias versões para olhar para o monte de onde virá o socorro, tem várias versões. Uma delas que eu creio também, é que dizem que nos montes colocavam totens, colocavam deuses, para poder dar sorte na região, principalmente totens. E as pessoas olhavam para poder trazer uma boa energia, mas o povo de Deus não é assim não. Olhando para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Dê um gostoso aplauso a esse Senhor maravilhoso e dê glórias ao nome dEle. Aí diz aí, jamais subestime a capacidade de Deus para a providência. Irmãos, nunca subestime a capacidade de Deus. Se você está no deserto, Ele é capaz de fazer. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? Olha o que diz a Bíblia em Números 11, 23. Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Deus falou isso para Moisés no meio de uma murmuração do povo no meio do deserto. E todos aqui sabem que murmurar é reclamar sem motivo. E o povo murmurava, até que isso perturbou a cabeça de Moisés. E Deus deu essa palavra a Moisés.
falou o Senhor para Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor agora, diga agora, irmãos, agora. Eu disse no início que é uma mensagem profética. Deus me deu essa mensagem para falar para vocês, porque todos que vêm aqui, todos, sem exceção, não vêm aqui para pregar, fazer um discurso filosófico. Todos vêm aqui como profeta do Senhor, para transmitir a palavra de Deus. Igreja não precisa de filosofia, é bom, eu amo filosofia, eu gosto de filosofia, eu gosto. Mas igreja não precisa de filosofia, igreja não precisa de pensamentos positivos, a igreja precisa do poder da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Aí quando Deus disse agora, que é que a gente está fazendo movimento, irmãos. E nem todo movimento que a gente vê, ou seja, perdão, todas as ações que a gente vê, são as que Deus estão nas ações. Às vezes a gente vê uma ação, Deus está aí. Nem sempre Deus está nas ações. Nem tudo que parece que está certo, irmão. Às vezes Deus faz uma coisa que parece que está dando errado. Eu, por exemplo, quando eu fazia com os jovens retiro de carnaval, eu planejei um retiro de carnaval com os jovens, eu era da Assembleia de Deus São Cristóvão. E o retiro foi o pior da minha vida para administrar. Foi o pior. E eu tentei ir, mas não deu, perdi o ônibus, entramos no ônibus lotado. Eu queria desistir, eu vou embora. Não era ônibus especial, cheguei lá, conheci minha esposa. E se eu não fosse? Só que aquele dia eu me lembro, ela não está aqui, eu posso falar, porque ela não gosta de falar muito isso não. Eu tive uma estratégia, quando eu vi aquela moça bonitinha assim à minha direita, aí eu perguntei, eu era o pregador e a Cassina era a cantora. Aí eu perguntei, quem é aquela moça ali? Aí falaram, aquela ali é sobrinha do pastor. Ih, deixa para lá. Mas ela estava à minha direita, eu não sei porquê, eu só pregava para ela. Deus tem algo na tua vida. E eu só apontava para o lado dela, eu disse, eu falo com ela, meu Deus. Aí passou um tempo, tive amizade com ela, e agora como é que eu vou chegar a essa moça? Conversando com ela, eu vi assim na mão dela, tem a pintinha pretinha na mão dela, pretinha. Eu olhei aquela pintinha pretinha, eu vi, aí é a sabedoria, aí que eu vou chegar. Falei, vem cá, eu posso ler tua mão? Ela, ler mão? Pregador, ler mão, deixa eu ler tua mão. Ela, tá bom, me deu a mão, aquela mancha pretinha, eu peguei a mão dela, fiquei assim, aleluia. E ela me olhando, eu fiquei, glória, aleluia. Ela me olhando, aí eu soltei a profecia, tô vendo, hein? Tá vendo o quê? Tô vendo, hein? Tá vendo o quê? Deus tem algo pretinho na tua vida. Deu certo, eu casei. Então tem coisas que parece que está dando errado, está dando certo, irmãos. O ônibus estava lotado, mas estava dando certo. Quando Deus fala agora, não quer dizer que está sendo feito agora. É o que Deus quer. Terrabandechergas. Então escuta. De onde nos virá pão no deserto? É o que diz a Bíblia. A gente perguntar, como é que vem pão no deserto? Como é que vem pão no deserto? Como é que vai ser isso? Irmãos, a Bíblia diz, lá em Mateus 15, 33, que Jesus estava com a multidão ensinando. E dizia assim, Jesus, eu não posso despedir essa multidão, porque essa multidão está com fome. Agora, vamos lembrar, semelhante ao Salmo 78, ali em Mateus 15, tinha milagres, maravilhas, Deus curando, fazendo maravilhas, mas tinha um povo com fome, porque maravilha, milagres, não quer dizer que o povo está sendo saciado. O que alimenta a gente, parafraseando, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Pode ter gente aqui com dente de ouro, crescer mão, crescer orelha, crescer cabelo, o que for. Mas se não for alimentar com a palavra, não adianta nada. Aí Jesus perguntou, Jesus falou, eu não posso despedir essa multidão. Mas um discípulo sábio, uma pessoa acompanhante sábio, falou assim, sábio não, com interrogação, perguntou assim, mas como é que pode no deserto ter pão? Jesus perguntou, o que vocês têm aí? Aí então responderam eles, alguns peixes e alguns pães, 7 pães e 2 peixinhos, coisa pouca para essa multidão, só para 4.000 homens é pouco. O que me chama a atenção é que Jesus, ele deu sim a alimentação para a multidão, vocês sabem a história, diz aí o texto, melhor dizendo, que o pessoal comeu, saciou, isso é legal. Agora, antes de saciar, primeiro Jesus mandou colocar tudo em ordem. Jesus distribuiu para os discípulos, mandou eles assentarem, porque Jesus ele não faz nada sem ordem. Deus não faz nada desordenado. Nós sempre acompanhamos que Deus multiplicou e alimentou a multidão, Deus deu pão, amém?
Mas isso aí foi depois de tudo ser colocado em ordem. Então, às vezes, a coisa balança de um lado e de outro, irmão. E, na verdade, Deus está colocando em ordem. Eu gosto muito de observar as situações. Estava olhando esse piano aqui hoje. Poxa, que legal, estão tocando piano. Mas eu me lembro um tempo atrás, que esse piano estava largadinho. Colocaram coisa em cima do piano. E eu pensei, meu Deus, estão estragando o piano. Porque colocar coisa em cima do piano desafina piano. E colocava coisa em cima dele, ficava olhando, coitado do piano, estava ele pedindo socorro, me ajude, por favor. Aí depois arrastaram o piano de um lado e de outro, que era necessário, colocaram para lá. Não é problema tirar o piano de um lugar para o outro. Eu estou, irmão, fazendo uma analogia aqui, amém, irmãos? Aí colocaram, meu Deus, fica arrastando o piano tanto assim, desafina piano. Aí depois passou um tempo, o piano ficou arrumadinho, afinaram o piano, está aí bonitinho tocando. E a analogia é o seguinte, irmão, quando Deus quer fazer mudanças, Ele não bota pressão muito nas pessoas não, porque a pressão pode desafinar. Alguém entendeu? Diga amém. Tem que mexer com cautela, porque é um piano, e temos que ter harmonia com o piano. É só uma analogia. E às vezes na tua vida está assim, mas não estou entendendo, as coisas estão demorando a acontecer. Irmão, Deus está arrumando o piano devagar. Deus está empurrando o piano devagarinho, porque se empurrar com força, vai ficar ruim. E nós temos que estar em harmonia com Ele. Uma vez comentei com os irmãos, com licença aqui, comentei com os irmãos na quinta-feira, que vocês já viram na orquestra sinfônica, comentei com os irmãos, quando o pessoal toca, todo mundo toca afinadinho, como é que afina aquilo? Lembra no orelhão, quando pegava o orelhão, fazia aquele barulho? Lembra? Aquilo dali é a nota Lá maior. O que é a nota Lá maior? É a nota universal para afinação. Quando a pessoa vai na orquestra, ele toca essa nota. Aí todos afinam nessa nota. Todos afinam nesse acorde, na nota. Aí todo mundo toca afinadinho, porque todos estão na mesma sintonia. Assim é nós com Deus e com a igreja. Se tiver desafinado, não sai nada legal. Mas se tocar afinadinho, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem entendeu, dá glória a Deus. Dá uma palma ao Jesus. Dá glórias ao nome dEle. Obras de Deus tem que ser com sabedoria, com cuidado. E a outra, irmão, uma coisa que a gente tem que observar na Bíblia é o seguinte. A Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E o povo foi, mas cá entre nós, irmãos, os camaradas morreram. Morreu aquela turma toda. Estava aqui até assistindo a aula, eu queria, por favor, pastor Isaac, que me lembrasse a filosofia do irmão Gessé. Eu quero lembrar aqui a filosofia do irmão Gessé que ele falou ali. Então, aquela camarada morreram no deserto. Para que Deus tirar um povo do Egito para morrer no deserto? Vamos prestar atenção numa coisa aqui. Sobre Israel, pelo menos tem dois tipos de Israel, me perdoa se a não concordância verbal. Tem dois tipos de Israel na Bíblia Sagrada, com licença da não concordância verbal. O Israel nacional e o Israel espiritual. Ou seja, nem todos que estão em Israel são israelitas. Às vezes a pessoa está em Israel, não é israelita, só está em Israel. Só tem a cidadania nacional, mas não tem a cidadania espiritual. Nem todos que estão na igreja são salvos. Mas os que são da igreja são salvos e lavados no sangue de Jesus Cristo. Dá um gostoso glória a Deus aqui nesta manhã. Deus está falando com você nesta manhã. Agora escuta isso aqui. Por quê, gente? Aí que o pastor Isaac estava comentando aí sobre que eles saíram do Egito, mas não tiraram o Egito do coração. Aí o presbítero Gessé mandou a filosofia que me fugiu agora. Lembra não? Qual foi? Não tirou o Egito do coração, não tirou o Egito do coração. O camarada foi embora e não tirou o Egito do coração. Agora, gente, vamos prestar atenção aqui. Por que Deus tira o povo do Egito para morrer no deserto? Primeiro, Deus não tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Foi o povo que morreu no deserto. Porque o grande propósito de Deus, guarda isso para você não confundir e pensar que eu estou pregando heresia.
O grande propósito de Deus, ou grande finalidade, perdão, a grande finalidade de Deus não foi tirar o povo do Egito. Foi realizar o seu propósito. Porque aquela camarada todos morreram lá no deserto. Aí veio uma nova geração. E a nova geração alcançou a terra da promessa. Então o que Deus está mais interessado aqui, para você entender, não é tirar o povo do deserto, do Egito, perdão. É Deus realizar o seu propósito. Como assim, pastor? Me explica aí, vou explicar para vocês. Vamos lá, vamos guardar aqui umas questões aqui. Tem umas palavras na Bíblia que nós confundimos. Primeira, promessa e propósito. Diga, promessa. Diga, propósito. Eu vou logo antecipar e falar para os irmãos antecipar, do final para o início. Às vezes é comentado algo aqui que algumas pessoas não entendem. Deus não tem compromisso com você. E Deus também não tem compromisso comigo. Não pense que Deus tem compromisso comigo, porque Ele não tem. E nem com você. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Se você andar na palavra, as coisas vão acontecer. Se não andar, meu irmão. Porque às vezes tem muito que não, porque o crente que tem promessa não morre. Não, porque Deus é comigo e tal. Irmão, Deus tem compromisso com a sua palavra. Nós temos que andar fiadinhos da palavra de Deus. Porque você pode estar em Israel, mas se você não fizer parte do Israel espiritual, você nunca vai chegar na terra da promessa. E quais são as palavras que o povo confunde? Primeiro, promessa. E segundo, propósito. Comentei com os irmãos, me permita aqui repetir o que eu comentei alguns dias atrás, meses atrás. Os irmãos se lembram daquele, dizer que diz muito no Brasil, juro pela minha mãe mortinha. Quem se lembra disso aí? Fulano foi você? Não, eu juro que não fui eu. Eu juro pela minha mãe mortinha, não fui eu não. Por que se fala isso no Brasil? Porque vem de uma cultura justamente que na verdade não é nem hebraica. Na verdade uma cultura antiga. Toda promessa na Bíblia Sagrada está em Deus. Amém, irmãos? Mas se você olhar no Novo Testamento, nenhuma promessa no Novo Testamento está sem ser baseada em Jesus. Porque Deus não tem promessa para você. Deus tem promessa para a igreja. Como assim, pastor? A promessa, ela é baseada em aliança. E repito, no Novo Testamento você não vai ver nenhuma promessa para fulano, Bertano, Cicrano para você. Vai fazer lembrança de promessa antiga. Mas no Novo Testamento, na graça da nova aliança, toda promessa é baseada em Jesus, porque o personagem principal da nossa comunidade não é Josemar. O personagem principal da nossa comunidade é a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que fez da nova aliança. Aí, como é que diz isso? Toda aliança, toda promessa, perdão, é baseada em aliança. E toda aliança é baseada em juramento. E todo juramento quer dizer o seguinte: fulano, vamos fazer um acordo aqui entre duas partes. O maior com o menor, menor com o maior, o rico com o pobre, pobre com o rico, o grande com o pequeno, pequeno, enfim, assim, com partes desiguais. Vamos fazer aqui um acordo. E vamos fazer uma aliança, e essa aliança é baseada em juramento. Se alguém não cumprir a promessa, alguém tem que morrer. Por isso que se diz no Brasil, juro pela minha mortinha. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter base e promessa se eu não posso vencer a morte? Mas teve alguém que fez promessa comigo e com a igreja, com a igreja. E ele disse, eu fiz promessa. E ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o negócio é tão profundo que Deus fez uma promessa com o seu povo. E Deus diz assim lá em Hebreus, Deus fez uma promessa com o seu povo. Eu lhes dou essa promessa, e eu juro por mim mesmo, disse Deus. Por que Deus jurou por si mesmo? Porque Ele falou o seguinte, o que eu prometi, se eu não fizer, eu vou morrer. Como eu não morro, o que eu prometi já aconteceu. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso e dar glórias ao nome dEle? Aí tem crente frustrado porque acha que Deus lhe deu uma promessa. Deus não deu promessa para você, Deus lhe deu uma palavra. Se você obedecer, você alcançará. Se você andar, você alcançará. Se você fizer, você alcançará. É condicional. Se não fizer, meu irmão, você não vai alcançar a terra da promessa. Vai ficar no deserto a vida toda.
Aí tem crente frustrado porque acha que Deus lhe deu a promessa e a promessa não aconteceu. A única promessa que eu vejo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é baseada em Jesus, porque Ele fez aliança conosco. Alguém entendeu? Diga amém. Agora, que Deus quer com a gente é propósito. Por isso que o povo ficou, será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Não entendeu o que Deus fez. Deus fez aliança com Israel, não foi com os israelitas. Israel hoje está com uma situação difícil. Não vou dizer que o primeiro-ministro é bom ou ruim, não importa, mas eu não quero me meter com Israel, porque Deus tem uma aliança com Israel. Não quero me meter com Israel. Agora tem um detalhe, se eles errarem, meu irmão, eles vão pagar caro. Mas com Israel, que Deus quer, Deus fez a promessa. Aí vamos lá, o que é propósito? Propósito é plano, é um projeto, e todo plano e projeto, a palavra plano já diz, é uma coisa planejada. Deus fez algo planejado para nós. Eu nunca vou ficar no deserto, não, meu irmão, porque eu quero andar na palavra de Deus. Porque nós cristãos achamos que é um toque de mágica, tocou, pronto, já tocou. Não, nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que termos relação com a graça, e nós temos que responder à graça, interagir com a graça. Não é assim, bateu um botão, está tudo perfeito, acabou a luta, você pode pecar à vontade, pode pular carnaval, pode fazer o que quiser, porque você já está salvo. Não, meu irmão, mas ainda bem que a Bíblia diz que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se você observar em 1 João 1,7, não está falando para o mundo, está falando para a igreja. Porque nós andamos em comunhão uns com os outros, é a palavra para a igreja. Então, purificar pecado também é para os que compõem a igreja. Quando se fala na Bíblia de salvação, claro que tem perdão, logicamente, mas do mundo para, entre aspas, a igreja, Deus fala muito sobre redenção, remissão. Agora, quando nós pecamos, nós que estamos na igreja, fala-se muito sobre purificação de pecados. Está lá em 1 João 1,7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas ainda bem que tem um purificador de pecados. E eu vou chegar na terra da promessa. Quem vai chegar na terra da promessa, meu irmão? Então a gente tem que entender o seguinte: nós estamos debaixo de promessa sim, mas como igreja. A promessa é para a igreja. Eu vou sair do deserto, mas como igreja. Todo crente, que o pastor da igreja sempre fala sobre isso, estou repetindo o que o pastor fala. Crente, irmão, tem que estudar a Bíblia. Crente não tem que só ler, não, tem que estudar. A Bíblia diz para examinar. Se Deus nos examina, o que diz a Bíblia? Sonda-me, ó Deus. O que é sondar, irmão? Sondar e esquadrinhar. Sondar primeiro é colocar, tem várias maneiras de sondar, mas uma delas é colocar um elemento no orifício para que as irregularidades sejam eliminadas. E quando a Bíblia fala de esquadrinhar, é observar em cada detalhe, e Deus conhece detalhes nossos. Não pense que Deus não te conhece por inteiro, não, que Ele conhece a cada célula tua, Deus conhece o teu DNA, Deus conhece tudo da tua vida. E como comentei aqui numa quinta-feira, Deus não quer muito da gente, Deus não quer muito de você, Deus quer tudo da gente. Deus não quer muito, não, Ele quer tudo. Ou somos ou não somos. Deus não trabalha com percentual, Deus trabalha com perfeição, ou seja, completo. Por isso que a Bíblia diz, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai, ou seja, seja completo como Deus fez completo para você. Não deixe nada pela metade. Aí você vai sair do deserto, e lá no deserto, Deus vai colocar alimentação para a tua vida. Quem crê em nome de Jesus? E último, escuta isso aqui. Irmãos, há provisões de Deus que são apresentadas no meio do deserto. Só que toda provisão de Deus precisa de sabedoria para acionar a provisão de Deus. Tem coisas que o crente deve pedir, tem coisas que o crente não deve pedir. Por exemplo, Senhor, manda poder para a tua igreja. Como assim mandar poder se Ele já mandou? Senhor, aumenta a minha fé. Vai ler a Bíblia. Senhor, me dá fé. Vai ler a Bíblia. Senhor, me cura. Eu já curei há 2000 anos atrás. Você tem que acionar o nome de Jesus para expulsar a enfermidade. Quem entendeu, diga amém. Ele já deu. Por isso que Deus me deu um privilégio que uma pastor Eliezer me convocou. Falei sobre me fugiu, viu, gente?
gerúndio e me fugiu a imperativo. Imperativo. Ou seja, feito. Está feito, imperativo. A Bíblia, para nós, algumas coisas são imperativos. Está feito. Ele já tomou, ele já levou, ele já curou, ele já salvou, ele já morreu, mas já ressuscitou. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, crente. Eu vou convidar os irmãos que já estou quase terminando a fazer uma coisa. Se você puder comigo, faça isso. Bata a palma, mas dê glórias ao Jesus. Porque hoje é tal de crente só bater palma e a boca nada. Irmão, bater palma, até no teatro eu faço isso. Agora, bater palma dando glória a Deus, só a igreja. Quem pode bater palma e dar glória a Deus aí? Bata a palma e dê glórias a Deus. Abra sua boca, dê glórias a Deus. Eu fico assustado quando eu vou numa igreja que não dá glória a Deus. Que igreja é essa? É um silêncio tremendo, uma mornidão tremenda, um frio tremendo. Irmão, Deus quer a igreja crente do Espírito Santo. Igreja que dá glória. Como é que Jesus pode batizar com o Espírito Santo se os irmãos não abrem a boca para glorificar o Senhor? Quem pode abrir a sua boca, dá glórias ao nome do Senhor. Nunca deixe a tua vida ficar fria. A Bíblia fala de igreja morna. A igreja morna, Deus vomita da sua boca. A igreja é quente. Na igreja tem milagres, maravilhas, sobretudo salvação. Um tem salmos, outro hinos, outro interpretação, profecia. Deus está presente neste lugar. Antes da vinda de Jesus, haverá um grande avivamento. E último aqui. Aí eu termino. O pessoal do louvor está vindo? Termino. O povo está no deserto. Para variar, murmurando. Aí o povo vai lá no ouvido de Moisés. Para que a gente vir para cá, Moisés? Aí andaram no deserto 3 dias. Irmãos, andar 3 dias no deserto. Aí andando no deserto 3 dias. Aí encontram água, porque eles queriam água, mas a água era amarga. A água era amarga. E agora? Por que a sabedoria? Aí volto. O povo não deve pedir poder, porque Deus já deu. Agora, a sabedoria o povo tem que pedir. Porque a sabedoria é uma ação para cada momento. Aí Deus viu aquele desespero, o que Deus fez? Mostrou para Moisés um lenho, uma madeira. Moisés olhou para a madeira, aí você não vê na Bíblia Moisés orando, Senhor, o que eu faço com essa madeira? E Deus falando com Moisés, Moisés, eis que eu te digo, pega essa madeira e faz isso. Você não vê isso na Bíblia. O que você vê na Bíblia? Moisés pega a madeira e lança a madeira na água. Deus não deu instrução nenhuma. Porque Moisés era homem de sabedoria, ele pega a madeira e jogou a madeira na água. E a água se transformou em água amarga para água doce. Qual é a lição? Primeira lição, a madeira simboliza o que Jesus fez por nós. Ele morreu no madeiro. Irmão, mensagem sem Jesus não presta. Toda mensagem na graça tem que ter Jesus. Amém, irmãos? Se você quer um coach motivacional, legal, não é nenhum problema. Agora, para a igreja tem que ter Jesus. Se não tem Jesus, não tem graça. Aí, irmão, Jesus fez por nós, a madeira foi lançada lá na água, e a água se transformou em água doce. Jesus fez isso na tua vida e na minha vida também. Ali na sala de aula, não sei se foi na sala de aula, alguém perguntou, quem aceitou Jesus? Eu nasci no lar evangélico. Eu sou filho de pastor. Eu sou neto de pastor. Eu sou sobrinho de pastor. A minha família é uma convenção de pastores, já pastorado tremendo. Mas eu estava no culto infantil. A tia me ensinou no culto infantil que Deus não tem neto, Deus tem filho. Eu levantei minha mão e aceitei a Jesus. Por isso que eu valorizo o culto infantil. É a maior maneira de evangelizar o futuro. E nada desse negócio quando alguém vai citar Jesus. Uma vez, uma igreja que eu pastorei, foi alguma criança na frente. Aí alguém falou, aqui, irmão, graças a Deus, adultos para Jesus. E meia vida para Jesus. Meia vida é nada. Minha vida é aquele velho ali, ela tem a vida toda. Temos que evangelizar as crianças, amém, irmãos? E o madeira foi colocado lá na água. A água se transformou em água doce. A água mudou. E Jesus fez isso na tua vida.
A tua vida estava desgraçada. A tua vida estava ruim, tétrica, fúnebre, amarga. Mas um dia você encontrou Jesus e, na verdade, não só você, Jesus também te encontrou. Houve um ponto de encontro. Aí veio a promessa da vida. Aquilo que estava morto, ó, aquilo que me parecia impossível. Tem até um que fala isso, né? A tua vida mudou. Hoje você, irmão, você pode até estar assalariado, porque isso acontece. Você pode estar até desempregado, que acontece. Você pode até estar solteirão, acontece. Mas tem um detalhe: você está cheio da vida de Deus. Você é alegre, você é a nova criatura. Eu falo que esse negócio acontece, porque hoje é só pregar. Você tem carro, você tem isso, você tem aquilo. Tem, é bom ter, quem é que não quer ter, irmão? Mas isso não é salvação. Salvação é o reino de Deus no nosso coração. Quem entendeu, irmão? Fica de pé e dá glória a Deus, a Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Você vai sair do deserto, irmão. Só um instante, eu não quero provocar ninguém, eu quero motivar. Se você quiser, enquanto o louvor está se preparando, abre a tua boca, irmão. Glorifica a Deus, irmão. Dá glória a Deus, meu querido. Ah, irmão, olha só, tem gente que tem vergonha de glorificar a Deus. Tem vergonha. Deixa eu terminar aqui, perdão. Quando eu fui pedir a minha, só acontece para você entender. Quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, levei num restaurante. Tem que fazer presença, gente. Vou levar no chiqueiro. Aí falei com ela. Quando ela deu sim, irmãos, eu dei um brado no restaurante. Mas eu falei alto. Embora eu seja tímido, alguns irmãos pensam, parece até que é brincadeira, mas na verdade sou tímido. Mas aquele dia eu levantei meus braços e falei assim: Deus de Abraão, José, Jacó e Josemar. Aí minha esposa, aí veio o garçom. Que o senhor me chamou? Não, estou falando com meu Deus. E eu falei, meu glória, aleluia, eu vou casar. Eu creio em milagre, irmão, eu casei. Aí quando chega na igreja, ontem, dei maior grito. Ontem lá naquele que vocês sabem, né? Que alguns gostam, não gostam, mas tá bom, Deus ama todos. Eu gritei mesmo. E não veio quer dizer para mim, fanatismo, irmão, é pecado. Pecado é mentir, falar mal do outro. Isso que é pecado. Aí chega na igreja, dá glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Ah, pelo amor de Deus. Para Jesus tem que ser o melhor, tem que ser melhor do que você faz lá fora. Quem pode dar um glória a Deus aqui nesta manhã? Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor com alegria. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Você pode declarar: Tu és o Deus, Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. As respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar o adorador. Existem prisões que contenham amor.
Se eu vencer, se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, você vai declarar? Te adoro. De onde vem nossa força? Declare. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o Adorador, não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Diga a voz de quem, declare. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantos adoradores temos aqui nesta manhã? Eu queria, se você deseja Cristo na sua vida, se você deseja receber essa redenção, esta salvação que só Jesus pode te dar, eu queria que você orasse comigo. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e me dê certeza de salvação e vida eterna. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra ministrada. Obrigado pelos louvores a ti, Senhor, que foram celebrados ao teu grande e poderoso nome. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Toma seu assento, nós vamos encerrar. Apenas um minutinho, eu gostaria de apresentar à igreja uma nova família. Quero convidar aqui na frente a Josete Moreira Januário e o Henrique Domingos Parente Neto. Vamos aplaudir o Senhor. Vem cá. Nós estamos recebendo essa nova família aqui na nossa igreja. Já passaram, já estiveram conosco, mas tempo do retorno, e nós queremos abençoar esta família. Amém? Você quer abençoar? Levante as tuas mãos, sentados mesmo, Pai. Apresento a Ti, Senhor, a Janete, Senhor, a Josete e o Henrique, Pai, que estão se membrando na Tua casa. Deus, seja na vida deles em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Amém. Deus abençoe. Amados, o Ministério Grão de Mostarda, esse Ministério da Missão Grão de Mostarda, está oferecendo esse culto a Márcia. Cadê a Márcia? Onde está você, Márcia? A Márcia está presente? Ela não está presente? Que Deus abençoe a Márcia. Está fazendo aniversário. E também, quem está aniversariando é a diaconisa Paula Caldas. Cadê você, Paula? Onde está Paula? Está presente? A Paula, ela está aqui. Deus abençoe. Vamos aplaudir a vida da Paula, da Márcia. E também o irmão Mário, que está aniversariando. Oh, aleluia. Deus abençoe, Mário. Deus abençoe. Irmãos, o irmão Mário, para chegar aqui na igreja, ele acorda de madrugada, porque ele precisa pegar as barcas das 6, é das 6? Lá de Paquetá. Ele pega as barcas de Paquetá para Praça 15, da Praça 15 ele pega uma para cá. E não falta culto, está aqui
está aqui todos os cultos pela manhã. Vamos aplaudir a Deus pela vida do nosso querido irmão Mário. Parabéns, Mário. Deus te abençoe. Queridos, o nosso querido irmão Gilberto, ele está pedindo oração pela sua neta, Clarinha. Clarinha está há 15 dias numa incubadora. Ela tem 15 dias de vida e nós queremos e vamos orar pela vida da Clarinha, para que ela possa estar em casa com sua mãe, que ela possa estar com o Gabriel, seu pai. Vamos orar por essa criança, 15 dias e está numa incubadora. Fica de pé, nós vamos agradecer ao Senhor, mas eu quero lembrar aos irmãos que domingo que vem nós temos um culto aqui mais do que especial. É um culto em que receberemos aqui o irmão Rodrigo Gomes, um missionário, um homem de Deus. Ele vai estar aqui num trabalho todo especial da nossa igreja, dentro daquela linha do grão de mostarda, e vai estar aqui o irmão Rodrigo para ministrar a palavra do Senhor. Vai ser uma manhã muito especial. Domingo que vem é o primeiro domingo de dezembro, dia 7. Estaremos aqui às 9 horas, 10 horas o culto. Hoje à noite ainda estaremos aqui às 18 horas com o evangelista Elbio. Toda a igreja, os irmãos estejam aqui conosco às 18 horas. E nós estamos nos preparando para o culto da ceia, que será no dia 14, segundo domingo de dezembro. Estamos aí para o final deste ano de 2025 e a última ceia desse ano. Não é a ceia da virada, mas é a ceia agora do dia 14, sem ser o domingo próximo, o outro domingo. Vocês não esqueçam de trazer 1 quilo de alimento não perecível e teremos uma grande festa, porque haverá batismo nas águas no domingo dia 14. Será um momento especial para a nossa igreja, as novas diretrizes para o ano de 2026. Então é um domingo muito especial, o domingo do dia 14. E no domingo do dia 14, mais às 18 horas, nós teremos um musical de Natal. Vai ser no domingo, dia 14. Vamos apresentar ao Senhor a Clarinha, esse bebê, essa menina de 15 dias que está internada. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Josimar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada. Pai querido, por momento de louvor, adoração, o momento da oferta, Senhor. Pai, os corações generosos, os corações, Senhor, que têm sido fiéis ao Senhor nesta casa. Que o Senhor os abençoe cada dia mais. Obrigado, Senhor, pela escola bíblica dominical. Pai, te pedimos, Senhor, pela Clarinha. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Esse bebê de 15 dias, Senhor, para que ela possa estar nos braços da sua mãe, Pai. Ah, Senhor, sendo amamentada, sendo cuidada pelo Gabriel, por esta família. Cuida da Clarinha, Pai. Te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre esta bebê. Obrigado, Senhor, pela Márcia. Obrigado pelo Mário. Obrigado, Senhor, pela Paula. Seja, Senhor, com os teus filhos e filhas que estão aniversariando. Seja com teu povo. Apresentamos, Senhor, aqueles que colocaram aqui os seus pedidos de oração, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar essas vidas. Pai, obrigado, Senhor. Que teu Espírito continue movendo a tua igreja. Senhor, leva os teus filhos em paz para os seus lares. E que estejamos aqui, Senhor, às 18 horas, para a honra, glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo Salvador, que as doces consolações do Espírito Santo sejam na tua vida. E você diga comigo: Deus vos abençoe. Tem uma cantina abençoada dos jovens lá fora.